Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Mini. Estou aqui, Aurino, com nossos dois parceiros, Andrei e o Ramon. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cortes que a gente fez na última temporada. Na última temporada, lá em final de 2023, a gente fez alguns cortes para o Instagram, falando sobre alguns assuntos mais polêmicos, alguns assuntos que a gente achava que ia ter uma boa repercussão. Foram justamente esses assuntos que inspiraram a gente a fazer o Papo de Mini, o podcast em grande escala, agora sim, tratando de vários assuntos de uma maneira mais específica, né? Então, a gente vai revisitar esses cortes, vamos conversar um pouco sobre o que a gente conversou naquela época, sobre o que a gente explicou, e também ler alguns comentários do pessoal, ver o que eles acharam sobre os assuntos abordados. Vou separar aqui uns cortes aqui pra gente ver o que mais deu repercussão, qual a grande vantagem do lucro real. Então, nesse corte aqui, o que a gente comenta sobre ele, o que na época o Aurino trouxe, é com relação, basicamente, à margem de lucro final de um supermercado, de um comércio varejista, contra a margem presumida. Como o nome já diz, é presumida. Então, exato. Vocês que são referências na área, comentem sobre... Eu vou comentar um pouco, porque assim, basicamente, o que a gente queria abordar naquele vídeo, naquele momento? Instigar as pessoas a entenderem que o lucro real, em muitas oportunidades, ele é o regime tributário mais interessante, na grande maioria das oportunidades, desde que esteja vinculado a alguns critérios. Aí algumas pessoas comentaram, isso é mentira, porque tem que ver a questão do INSS. Pessoal, a gente não comentou em nenhum momento em que o lucro real é verdade absoluta que vai ser o regime tributário mais vantajoso para aquela empresa. É necessário analisar alguns pontos. Quais são os pontos? Margem de lucro que a empresa tem, a organização estrutural da empresa, se ela é uma empresa organizada financeiramente, se ela tem uma parte financeira, administrativa bem estruturada, qual é a folha de pagamento dela, porque naturalmente quando a gente faz um comparativo Simples Nacional, lucro real, quando você sai do Simples Nacional, você passa a ter um encargo de INSS expressivo, dependendo da quantidade de funcionários. Então são tópicos que a gente precisa analisar para a gente entender e cravar que o lucro real ele é o mais vantajoso. No entanto, existe um padrão, vamos dizer assim, para alguns segmentos, que foi o que a gente comenta. No ramo do supermercado, a tendência é que a margem de lucro da empresa seja menor do que 8%, que é justamente a presunção utilizada para apurar imposto de renda e contribuição social, que no caso a contribuição social é de 12%, lá no lucro presumido. Então, quando você compara lucro presumido e lucro real, sobre o aspecto do imposto de renda e da contribuição social, se o teu mercado, como normalmente acontece, tem margem de lucro inferior a 8%, geralmente o mercado gira em torno de 3% a 5%, vale mais a pena estar no lucro real sobre esse aspecto. Claro, tem que analisar o INSS, tem que analisar o PIS/COFINS, o ICMS, o faturamento se enquadra ou não no Simples Nacional, mas existe uma tendência que isso aconteça, principalmente para as empresas que estão faturando ali a partir de 2,5 milhões a 3 milhões por ano, né? Por ano. Já é interessante dar uma analisada. Aurino, na minha empresa fatura 3 milhões, mas não é vantagem estar no lucro real. Pode ser que aconteça, mas existe uma tendência que um supermercado vale a pena estar no lucro real quando está nesse nível de faturamento. E vai variar muito também do mix que a pessoa mais vende, né? Às vezes, performa melhor no hortifruti, performa melhor na padaria, no açougue. Então, tudo isso tem que fazer realmente uma análise para ver qual momento mas costuma ser, como tu falasse ali, em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de faturamento anual, fazer sentido a empresa estar no... Isso, exatamente. E tem algumas empresas, por exemplo, eu opero só com padaria, né? Eu tenho uma padaria, eu tenho uma conveniência. Cada realidade de um negócio vai desempenhar o lucro real de uma maneira diferente. Então, por isso que é interessante dar uma analisada. A gente fala também que não tem uma receita pronta, né, Aurino? O que funciona, às vezes, para um, não funciona para outros. O contador, ele nada mais é do que o médico da empresa. Então, ele tem que fazer o exame daquela empresa, solicitar o exame para poder analisar e dar o melhor diagnóstico possível. Então, existem tendências, como tu falou, padrões, mas cada caso é um caso. Então, quando a gente faz um planejamento tributário para uma empresa, eu estou fazendo para aquela empresa de acordo com aquela realidade. O lucro real pode ser mais vantajoso para ela de uma forma e outra empresa com um mix de produtos um pouco diferente, ou porque compra de outro estado, ou porque vende para outro estado, ou porque tem algumas particularidades, já vai mudar o cenário. Então, tem que ser individual o planejamento para cada negócio. Que a mensagem maior disso aqui é que para supermercado,
o regime indicado é o lucro real. Exatamente. Talvez no momento, na fase que a tua empresa está, não faça sentido, mas em algum momento já no futuro vai fazer. Exato. Né? Correto. Vou ver alguns comentários aqui, se tem alguma coisa para a gente que engrandece aqui. Bastante curtida nesse post. Aqui eles falam sobre a alíquota do PIS e COFINS, o INSS e tal. Acho que a gente trata num próximo vídeo sobre isso. Não, eu acho que esse comentário aí, Ramon, ele foi mais no sentido de criticar, dizendo o seguinte, olha, lucro real talvez não seja vantajoso por quê? Por causa da alíquota de PIS e COFINS, por causa do INSS, por causa do prejuízo que só pode abater 30%. Mas aí a gente volta no início do nosso comentário. Beleza? Ele tem essas questões? Tem. Mas existe uma tendência para esse segmento de ser mais vantajoso estar no lucro real porque a nossa convivência, a nossa expertise nesse segmento já indica isso. Tá. E só um outro comentário aqui. Essas informações estão erradas. E um outro, informações corretas. Não consegui encontrar erro nisso. Pô, Ramon, mas até em relação a isso de analisar todo o contexto tributário, o que a gente como contador traz para o empresário? Eu queria a tua visão como empresário, né, que tem de fato supermercado. Quando tu analisa a carga tributária entre um regime e outro, tu vai analisar a carga tributária global. Ou seja, se o PIS e COFINS teu vai dar 8% e o INSS vai dar 2%, tu não quer saber. Tu quer saber, ok, o total, a minha carga tributária efetiva vai dar 15% no lucro real e no lucro presumido daria 20%, o mais vantajoso é o lucro real porque o global, a carga tributária efetiva deu menor, correto? Sim. Então o empresário, o empreendedor, ele tem que olhar sobre essa ótica, ele não tem que ver se um imposto ou outro está dando muita diferença. Óbvio, tem análises individuais, mas ele tem que olhar um montante, que é o que faz sentido, né? Sim. Exato. E só para entender aqui, o lucro presumido e o lucro real, qual que é a diferença de alíquota do INSS? Tem a diferença? Não. O presumido real é a mesma. É por isso que as pessoas às vezes se prendem muito no simples ainda, né? Sim. Isso. E daí tu fica preso lá no simples porque, que eu vou pagar muito na folha, e acaba vindo uma guia de simples gigantesca. Né? Porque no Simples Nacional, as empresas do Simples, ela paga o INSS patronal, só que ela paga sobre o faturamento. Então ela pode ter 5, 10, 15, um funcionário que ela não vai pagar sobre a folha, ela paga sobre o faturamento. Já no regime normal, lucro real ou presumido, ela não paga sobre o faturamento, ela paga sobre o número de funcionários. Então, quanto maior a folha de pagamento, maior vai ser o seu INSS patronal. Aí tem, né, algumas questões aí para estratégias para trabalhar nisso, a depender de cada caso. Tem também alguns benefícios da legislação com desoneração para alguns ramos, enfim. Aí, por isso que a gente fala que cada caso é um caso, né? Certo. Eu vou agora passar para um próximo vídeo, que é o sonega e ainda paga mais imposto do que deveria. Até hoje está mudando um pouco essa realidade de sonegação. A gente olhando para 5 anos atrás, tinha muito mais informalidade, tinha muito mais sonegação, por conta dos cruzamentos fiscais, até a própria Receita Federal, né, vem modificando isso com as malhas fiscais, os cruzamentos de dados aí de PIX, de transações bancárias, enfim. Então eu acho que a informalidade, a sonegação, ela ainda tem em alguns casos, mas ela vem diminuindo muito. A tendência é que acabe, né? Sim. Nesse ponto aqui, eu até faço a crítica ali só para a gente depois debater, com relação a justamente que no Simples Nacional a pessoa está no Simples, a carga tributária está muito alta. Está pagando muito de imposto. Está lá pagando 15%, 16%. O que ela faz? Vou estudar aí para o lucro presumido ou para o lucro real? Não. Vou sonegar. Uhum. E no final das contas, acaba pagando mais imposto do que se estivesse no lucro presumido ou no lucro real. Sim. Esse é o grande ponto aqui. Então, ela sonega, e isso dá um baita passivo, ela vai deixar aí, vamos dizer, um linguajar popular, ela vai deixar um rabo para trás. Sim, vai ficar exposta, né? Vai ficar exposto. E daí, como é que vai fazer depois? Então, assim não. Assim, tu faz planejamento, tu se arruma, tu se organiza, não precisa sonegar e tu vai ainda conseguir pagar menos imposto. Então, esse é o grande ponto. Tem muita gente, com certeza, hoje, no Simples Nacional, sonegando, deixando o rabo, né? E pagando mais imposto do que se estivesse no regime tributário correto. Essa é a grande diferença da elisão e da evasão fiscal. Nesse caso, a pessoa que está deixando de faturar, de declarar o faturamento para se manter no Simples Nacional, ela está evadindo, em crime, né? O crime de sonegação fiscal, além de todos os
repercussões financeiras que isso pode gerar, né? Multa, juros, notificação, enfim, isso dá um grande constrangimento. E já a partir do momento que tu tens uma elisão fiscal, seria estruturar. Tu tens um planejamento em que tu olha para aquele teu cenário e tu identifica que vale mais a pena tu estar naquele outro regime tributário, e aí sim, declarando tudo e fazendo tudo da maneira correta. Né? Tudo Palavrinha conforme... nova. Elisão? Elisão fiscal. Elisão fiscal. É tu analisar e tu tomar a melhor decisão. É o planejamento tributário feito conforme a legislação. Dentro da lei, né? É um nome bonito. É um nome bonito. E a gente já passou por isso de muitas maneiras, né, Aurino? Inclusive, várias empresas que a gente já migrou do simples para o lucro real, ou presumido, o relato, posteriormente, do empresário foi: cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não mudei antes? Estou pagando menos imposto do que eu pagava. E principalmente no primeiro ano, que às vezes a gente tem créditos, né, que são possíveis tomar sobre estoque, sobre algumas questões que podem ser aproveitadas, e a carga tributária dele no primeiro ano fica muito baixa. Então eles falam: por que eu não fiz isso antes? Não tenho risco, durmo sem dor de cabeça, não tenho passivo e estou 100% regular. Sendo que isso é fazer um planejamento com elisão fiscal, né? Sim. Aqui a gente teve uma crítica, né? Sim, e aí vai para o lucro real, não tem nota fiscal de compra para comprovar as entradas, as despesas. Cuidado ao falar dessa forma, parece que o lucro real é muito simples. Mas que muitos empresários não enviam nem o extrato do banco aos seus contadores. Imagina controlar minuciosamente as despesas e o caixa como demanda uma empresa do lucro real. Bom, mas aí é uma questão que daí a gente vem lá. A pessoa está fazendo o errado já desde o começo, né? Não quero dizer que uma empresa que esteja nessa situação tenha que estar no lucro real. Eu não vejo assim. Também eu entendo que é necessário ter uma organização, como a gente falou, precisa ter uma análise não só da operação dela tributária, mas também da operação administrativa, se ela tem uma organização suficiente para estar naquele regime tributário. Isso é fato. Mas não coloque a culpa de tu não estar no regime tributário adequado por causa do teu administrativo. Organize o teu administrativo e se enquadre no regime tributário. Eu tenho certeza que a conta é mais vantajosa quando tu tem menor carga tributária. Aqui no caso me parece ser um contador que está se referindo aos clientes. Né? Então, sim, lucro real, na minha visão, é um trabalho a 4 mãos. Né? Exato. É uma contabilidade, lá na empresa também tem que fazer o trabalho, não é só, manda isso aqui para o contador, ele se vira. Isso. O que vai acontecer isso aí? Vai ser mais simples, vai ser mais fácil e tu vai pagar mais por isso também. Exato. Então... E a gente no escritório, a gente também tem a linha de consultoria em que a gente treina e muda a empresa para dar esse suporte internamente. Ou seja, várias empresas, né, Aurino, que a gente trouxe do simples para o lucro real, que a gente fez uma consultoria intensiva de organizar o contas a pagar, separar a conta pessoal da conta da empresa, ter DRE interna dentro da empresa, colocar todas as contas no nome da empresa, energia, água, aluguel, porque tudo isso dá crédito no lucro real. Então, tem uma estruturação e é um trabalho a 4 mãos, Ramon. Não é só a contabilidade que vai fazer milagre, ou também, se a empresa tem tudo organizado, precisa ter uma boa contabilidade fazendo o seu papel. Mas é algo que acontece muito no dia a dia. A gente tem que estar estruturando essas empresas que vão migrar para o lucro real. E assim, só defendendo também os contadores e aqui cobrando os empresários, assim, cara, tem que fazer o dever de casa, tem que se dedicar. Tá no Simples, já manda a documentação toda certinha, manda tudo redondinho, porque isso não vai ser um empecilho depois do teu contador te sugerir uma migração para um lucro presumido ou um lucro real. Então já faz a tua parte. Se ele não se mexer, daí sim, daí tu vai procurar outro. Mas dá essa oportunidade, né, para o teu contador que está hoje contigo, para ele realmente fazer o que é melhor para a tua empresa. Exato. Porque às vezes mas a minha empresa hoje não está enviando documentos, por isso eu não vou passar para o lucro real, né? Então não, já deixa a parada organizada, já deixa tudo funcionando para, olha, a partir desse momento vale a pena estar no lucro real. Então muda. O fato do administrativo não vai ser empecilho para te estar migrando de regime tributário. E como o Andrei falou, tem que mudar os nomes das contas de luz, não sei o quê. Isso, quando tu já está no lucro real, é um baita incentivo, porque tu sabe que se tu mudar, tu começa a receber crédito. Tu mudou, tu recebe abatimento de imposto. Então, tu já começa meio que fazer ao natural. Porque tu vai ver, muda a tua mente, vou ganhar isso aqui, muda a mente. Vira a chave do jogo, a mudança para o lucro real de fato, né? É diferente. Tá, agora eu vou num polêmico da minha parte. Contador tem medo de lucro real? Talvez vocês não queiram falar dos colegas, mas eu posso falar a minha percepção, e em vários comentários eu vejo isso.
tem muito contador que não gosta de trabalhar no lucro real porque dá trabalho. Tá? Dá trabalho, Sim. A gente vê que é um trabalho das duas partes e muita responsabilidade também tem que ter. Então, é mais fácil eu manter a empresa no simples. Ele está pagando o imposto, eu estou ganhando o meu honorário e está tudo certo. Então, eu vejo que sim, tem muito contador com medo de lucro real. E se por acaso o teu contador está com medo de lucro real, cara, vai para a concorrência, vai para alguém que queira te atender, porque no teu ramo está custando muito caro. Às vezes a gente fica no contador por amizade e por consideração, por um tempo passado, mas, cara, é muito dinheiro que tu está deixando na mesa por causa disso. Então, dá oportunidade para ele, faz de tudo para que ele consiga mudar, mas se ele não se mexer, vira a chavinha e parte para outro. Mas isso é uma visão tua, Ramon, e de vários empresários que a gente trata em reuniões, no nosso dia a dia e relatos. Empresas que vêm para a gente de outros escritórios, porque eles de fato não atendem lucro real, e isso pode ser por opção do próprio contador, né? Não tem lucro real na carteira, não tem equipe capacitada para trabalhar com lucro real e às vezes não tem conhecimento, ele quer nichar em outros ramos, enfim. Mas são poucos os escritórios que atendem lucro real na nossa região. Não são muitos, não é todos que atendem. E, claro, né, tu tendo uma especialidade, uma tratativa, uma vivência daquilo vai te facilitar muito mais. Então, esse é um relato teu e de vários outros empresários. E assim, Andrei, o que eu penso? Beleza, o contador ele só quer atender no simples porque é mais simples, para ele é o que ele quer trabalhar. Sim. Só que ele tem que ter uma consciência de que, a partir de tal faturamento, eu preciso conduzir o meu cliente para um próximo nível. Exato. Mesmo que seja entregar ele para um concorrente. Isso é um ponto importante e muito difícil de ser tomado. É um paradigma. É a mesma coisa se eu tiver uma escola que só atende até o ensino fundamental. Quando a pessoa chega no 9º ano, eu fico rodando ela. É meio que isso, eu vou rodar porque eu não tenho ensino médio. Então, cara, tem que passar para... eu não atendo, mas aqui tá o teu caminho, segue tua vida, parabéns por chegar até agora. Tá, ou até mesmo faz parceria, né? Faz parceria, tem um colega aqui que atende, enfim, alguma coisa pensando no bem da empresa. Eu acho que a visão também tá nesse sentido, né, Ramon? É pensar no melhor para a empresa. E, cara, isso de fato faz diferença para toda a sociedade, né? Não só para a empresa, vai refletir no preço final dele, porque se ele pagar menos imposto, ele vai ser mais competitivo, ele vai conseguir empregar mais pessoas, ele vai ter um preço melhor para o seu cliente. Enfim, gera todo um benefício não só no bolso do empresário, como alguns pensam, né? Mas é isso. O próximo vídeo aqui que eu separei pagou 55 mil a mais de imposto no ano. Aqui é o Andrei que traz esse vídeo, né? Ele que comenta sobre ele. Não é um valor tão expressivo, mas é relevante, né? 55 mil no ano dá, em média, aí, 5 mil por mês, aproximadamente. Então, isso é muito comum e ocorre, até nos dias de hoje, desde quando a gente gravou esses cortes, vem ocorrendo por conta de estruturação da empresa, por conta de cadastro de produto equivocado, por conta de não usar as oportunidades que a legislação permite. A empresa não está bem assessorada, acaba pagando mais imposto, reflete no bolso do empresário. Então, tem que ter uma assessoria especializada no seu ramo. Hoje é muito vasto o mercado, é muito amplo, né? Então, tem contabilidades que não atendem supermercado e às vezes acabam tendo 1 ou 2 na carteira e não tem a mesma experiência de uma contabilidade que tem 30, 40 supermercados que passam, né, por dificuldades, por experiências, por oportunidades. Então, a gente consegue identificar em uma primeira análise, quando a gente pega um cliente do supermercado, em uma primeira análise, se ele já tem oportunidade que não está sendo utilizada, se ele está deixando dinheiro na mesa e se ele está pagando mais imposto do que deveria, porque a gente tem conhecimento e tecnologia e pessoas para trabalhar com isso. E aqui, Andrei, dá para a gente linkar já com esse outro vídeo que pagou o dobro de imposto na Coca-Cola. Sim. É um cliente de vocês, né, que estava pagando o dobro de imposto na Coca-Cola. Quiser explicar isso aí, Aurino, o que Na verdade, a gente comentou de um cliente, mas isso não é apenas um cliente não, tá? Não é. Rapaz, no episódio... o que aparece lá de cliente pagando imposto 2 vezes não só na Coca-Cola também, né? Em vários outros produtos
É muito grande. E tem até um comentário nesse vídeo, Ramon. Eu vou até antecipar o comentário, porque primeiro a gente comenta e depois a gente fala, né, do que o pessoal falou. Mas tem um comentário que ele fala assim, ó, se isso aconteceu mesmo, esse profissional tem que ser banido da contabilidade, pois isso é uma regra básica no nosso dia a dia. Concordo ser uma regra básica do nosso dia a dia. Mas assim, pessoal, o que a gente vê dessa questão no nosso dia a dia, né, de pessoas que estão pagando imposto 2 vezes, é muito grande. Isso acontece principalmente, amor, porque algumas mercadorias, elas recolhem imposto na fonte, né, por substituição tributária, seja ICMS ou PIS e COFINS, ou de maneira monofásica também, seja ICMS e PIS e COFINS. E por erro de escrituração, e a gente não está falando aqui de maneira intencional, mas às vezes porque o sistema está parametrizado errado, ou até mesmo a pessoa que está lá executando o trabalho, o analista, né, no dia a dia, não está bem orientado sobre aquela questão. E acaba fazendo com que algumas empresas paguem o imposto 2 vezes. De que maneira? Cadastrando para pagar o imposto na venda ao consumidor final, sendo que aquele produto já pagou o imposto quando foi vendido da distribuidora ou da indústria para aquele varejista. E isso faz com que ele recolha um imposto de maneira duplicada, muito mais do que ele deveria pagar. Então, são estratégias que isso pode estar influenciando diretamente na formação do teu preço de venda, porque às vezes está descompetitivo naquele produto, porque o teu concorrente está pensando, olha, como eu estou pagando menos imposto, eu vou vender por uma mercadoria por um preço mais barato. E também onerando o bolso da tua empresa, né? Tu tá lá no final do mês pagando imposto indevido. Mas fica tranquilo, isso ainda tem solução. Pelo menos dos últimos 5 anos é possível fazer recuperação do tributo pago de maneira indevida maior, claro, com alguns critérios, com algumas observações, mas é possível sim fazer alguma restituição do passado quando isso acontece, quando a gente identifica isso nas empresas. Mas eu acho que o mais importante é cada um olhar para a sua operação, e o caso da Coca-Cola aqui é um exemplo. Né? Porque a Coca-Cola é um refrigerante que ele obedece a sistemática de recolhimento monofásico, na verdade a alíquota zero do PIS e COFINS, e da substituição tributária na maioria dos estados. Isso faz com que, se a pessoa lá cadastrando a mercadoria não identifique aquela mercadoria como substituição tributária, ela vai pagar o imposto 2 vezes. Aqui no caso eu me recordo, era uma cliente que estava no Simples, né? Então a Coca-Cola ela já é pago na fonte, ela por substituição tributária, e ela pagava também na alíquota do Simples, porque na alíquota do Simples tem várias divisões ali, né? Exato. Então tem o ICMS também, tem o PIS e COFINS, isso. O INSS, tem todos ali. Então, se por acaso a pessoa já pagou o ICMS, aquele campo deveria estar marcado, não sei como na parte contábil como segregado. É que faz, teria que estar dividido ali para que não cobrasse o imposto naqueles produtos que forem marcados como ST. Né? Então, a falha está aí. Daí a falha que tu falou pode estar no cadastro do produto, que ele já vem errado. Exato. Né? Pode estar em quem está analisando esse imposto. Mas o fato é que acontece e muita gente paga mais imposto do que deveria. E pode estar também a falha em quem faz a apuração fiscal da empresa na contabilidade. Também. Porque depende de um comando interno da empresa, só que de um comando e de uma verificação também contábil. Sim. Então a gente pega restaurantes, padarias, oficinas mecânicas, farmácias, que têm produtos sujeitos a essa particularidade e que às vezes até está cadastrado correto no sistema, mas a contabilidade, na hora de fazer a apuração fiscal do imposto, não tem o conhecimento daquela NCM, daquele produto e acaba não segregando aquilo. Então a gente pegou um restaurante agora, até não era um valor muito relevante, mas era em torno de R$ 1.500 a mais por mês que estava pagando sobre também essas bebidas de Coca-Cola, refrigerante, enfim, que estava pagando 2 vezes, porque a contabilidade não estava fazendo a segregação fiscal, mesmo no Simples Nacional. Mas puxando essa sardinha agora para o nosso lado, o valor não é relevante, mas porque R$ 1.500 às vezes faz com que tu tenha uma contabilidade, às vezes mensal, né, um custo mensal que é uma contabilidade, por exemplo, de graça, só pelo fato de estar apurando o imposto da maneira correta. Tá, só uma pergunta, então, para o empreendedor que está lá, que tem a empresa do Simples, né, está lá lutando contra os aumentos de impostos, como que ele pode verificar se ele está pagando um imposto, por exemplo, na Coca-Cola, se está sendo segregado o imposto pelo contador? Tem alguma coisa, pede um relatório tal, pede o arquivo tal, que tu consegue ver assim, assado? Tem como fazer isso para quem está assistindo isso aqui agora conseguir já avaliar na hora, né? Na hora não, mas vai pedir esse relatório em breve, vai conseguir já resolver se está pagando a mais ou não. Tem
algum relatório? Tem sim. Tem. A gente, qual que seria a nossa dica para esse empresário que quer fazer essa checagem, né? Primeiro, perguntar para a contabilidade quais são as listas, ou procurar isso de uma maneira, né, um pouco mais ostensiva na legislação, entender quais são as listas de mercadorias sujeitos à substituição tributária e ao PIS/COFINS monofásico, e o PIS/COFINS substituição tributária também. Isso porque, se ele identificar que alguma dessas mercadorias está sendo comercializada por ele, que eu tenho certeza que um mercado comercializa, né, que uma conveniência vai estar comercializando, um posto de gasolina comercializa. Mas às vezes tu está em dúvida se o teu estabelecimento tem essa mercadoria. Mas só um ponto. Coca-Cola? Quase todo mundo vende Coca-Cola. Quase todo mundo vende. Então, refrigerante em geral. Às vezes, pedir essa relação, eu não quero burocratizar para quem tá lá, tá? Então, tipo assim, pedir essa relação vai dar muito trabalho. Então, eu quero só saber se ele tá segregando, porque... Ele já sabe que tem. Algum produto meu tem ST. Perfeito. Eu quero saber, tem como ver se tá segregando alguma coisa? Pode não estar todos os itens certos e tal, mas só para saber num parâmetro geral, assim. Tá, vamos focar aqui no Simples Nacional, então? Na apuração do Simples, né? Isso. Você vai solicitar uma guia de apuração do Simples Nacional, um relatório detalhado da apuração do Simples. Lá no relatório detalhado, ele vai indicar quais são os anexos em que a tua empresa apurou o Simples Nacional. Nesses anexos, comércio geralmente está no anexo 1 do Simples Nacional. Daí tem as seções, que daí tem a seção tributado integralmente de ICMS, PIS e COFINS. E tem outras seções, em que ele diz assim, tributado, às vezes integralmente de ICMS, com PIS, COFINS monofásico. Tá. Ou tributado integralmente de PIS e COFINS, mas com ICMS por substituição tributária. Então lá está detalhado a tributação agregada na tua apuração. E você vai identificar se naquela apuração tem produtos segregados, com PIS e COFINS monofásico ou com substituição tributária. Se tu pegar o relatório e ele tiver tudo na seção de tributados integralmente, tanto de PIS, COFINS quanto de ICMS, e você comercializa mercadorias que são sujeitas a essa situação que a gente acabou de explicar, você vai estar pagando imposto 2 vezes. Tá. Então, pedir um extrato detalhado do Simples. Da apuração do Simples. mês, qualquer mês. Pega no mês passado. Tá. Extrato detalhado de apuração do Simples. Pega isso aí. Depois, se tiver dúvida de como verificar, volta aqui no vídeo, escuta de novo o que o Aurino falou, e daí você já vai ter uma boa noção se tá pagando, se você tá pagando ou não. É porque assim, se você recebe apenas a guia do Simples Nacional, lá tá detalhado quais são os impostos que são recolhidos na guia, né? Tem lá INSS, ICMS e tal, mas não detalha como foi a origem daquela apuração. E nesse extrato detalhado, lá da apuração do Simples Nacional, você consegue identificar quais são as seções. E lá discrimina qual é a base de cálculo de cada situação daquela. Ou mais fácil, Ramon, manda pra gente aí, a gente analisa, o empresário ele já tem muita coisa para se preocupar no dia a dia, né? Então, quero saber se estou pagando mais imposto. Manda aqui pra gente, a gente pede alguma relação de documentos e a gente analisa. Se tem oportunidade, se tá, se não tá, porque eles são índices, né? Então, também tem a questão de lucro real. Pode acontecer isso também? Pode. E aí tem uma análise mais aprofundada, mais técnica, direto no arquivo de SPED. Então, pode mandar para nós que a gente analisa e entrega a solução. No @compliance contábil, é isso? @compliance contábil ou @aurino.martins. E @Andrei com YP Santos. Incomoda os caras lá, que eles vão te ajudar. E mais... Eu te adianto, já faz isso, já conversa ali, já pede esse extrato pro teu contador só para te ter uma noção se tu tá realmente pagando a mais ou não. E se tiver ou não tiver, conta aqui pra gente saber como é que foi e a gente ter uma noção aí, poder ajudar mais pessoas. Um próximo vídeo, ele fala sobre um outro tema. Repercutiu bastante mas esse também, aqui, né? A gente riu com os comentários, que foi uma beleza. Então, aqui a gente fala da complexidade tributária que o nosso país tem. E eu falo ali que o McDonald's ele não vende mais sorvete, que ele vende agora bebida láctea para pagar menos imposto, né? A Lacta não vende mais bombom, ela vende wafer. Então tudo isso é para pagar menos imposto. Por quê? A gente botou aqui, o aipim normal ele não paga, o aipim congelado ele paga. O alho solto não paga, o alho embalado paga. Então são vários detalhezinhos que fazem toda a diferença. E na hora que a empresa está fazendo uma análise tributária de como fazer... Como é que é o nome da palavra difícil lá? Elisão? Elisão, fazer uma elisão, de repente ela consegue... Opa, se eu fizer esse movimento aqui, mudar a embalagem, eu fizer isso aqui, eu consigo encaixar como esse produto que paga menos imposto. Então, é estratégia.
aqui eu digo nos comentários que a gente deu umas risadas, foi porque o pessoal falava assim, aqui não é só a tributação, que eles mudaram foram os ingredientes, e que não pode chamar sorvete se o sorvete for feito com creme vegetal, uma coisa assim, né? Gordura vegetal, hidrogenada. Daí tinha um cara que tinha o pai que tinha empresa disso, enfim. No final das contas, eu colei os ingredientes de um sorvete da Nestlé, né? Eu colei ali a receita e dizia que tinha exatamente a mesma composição, ou uma composição bem semelhante à sobremesa do McDonald's. Do McDonald's. Então... Não, é óbvio, né? Existe uma parte técnica a ser analisada, né? Porque não é simplesmente do dia para a noite que eu vou lá e reenquadro a mercadoria. Não posso chamar a laranja de limão. Não, a Receita Federal é o órgão responsável por fazer o enquadramento, na verdade, o contribuinte faz o enquadramento. Mas ele é o órgão responsável por fiscalizar isso, e quando tu tem dúvidas, tu solicita soluções de consulta em relação à NCM do produto, né? Que é o enquadramento tributário dele. E daí, a partir desse momento, óbvio que precisa respeitar algumas questões técnicas dos ingredientes, percentual de composição, uma série de critérios estabelecidos para que tu se enquadre naquela ICM. Só que vamos lá. Você conseguiu sentir diferença no sabor do produto, ou de uma maneira expressiva, ou o modo de apresentação dele, exceto no caso do bombom, né? Que daí a questão que ele fechava de uma maneira passou a ser fechado de outra. Mas o sabor, o gosto é o mesmo, né? O que não mudou muda, foi né? a embalagem, de bombom para wafer. Mas o que aconteceu em ambos os casos foi um reenquadramento do produto. Eles estavam numa NCM, em que ele pagava PIS e COFINS, ou no caso do bombom ele pagava IPI, numa alíquota maior. Reenquadrando a NCM dele... óbvio que a gente está falando de empresas renomadas, então com toda certeza eles fizeram uma análise sobre essa perspectiva, quais eram os critérios para reenquadrar a mercadoria, e se for necessário fazer alguma adaptação, com certeza eles fizeram. E a partir desse reenquadramento eles tiveram uma vantagem tributária. No caso do bombom ele reduziu o IPI, e no caso do sorvete, ou, né, da sobremesa, ele reduziu a alíquota, na verdade não pagou o PIS e COFINS, né? Foi questão relacionada à questão do PIS e COFINS. Então assim, isso é só um exemplo do que acontece no dia a dia, e esses casos foram que tiveram mais repercussão por serem grandes empresas. Mas no caso da tua empresa, tenho certeza que tem várias situações também, né? Tem a questão dos produtos embalados, tem a questão dos produtos que são comercializados no estabelecimento. Aqui em Santa Catarina tem uma particularidade que quando existe a alimentação de produto em um supermercado, por exemplo, se o produto ele é retirado da padaria para ser consumido fora do local, ele tem uma tributação. Agora, se ele tem um estabelecimento com um restaurante ou uma padaria que serve o alimento lá dentro, ele tem outra tributação. Então, tudo isso é só uma forma da gente ilustrar com casos de grande repercussão o como isso influencia. Às vezes um reenquadramento, uma análise, um pensamento para te pagar um pouco menos de tributo. Olha a insanidade, né? Porque tu vai numa estufa, numa vitrine lá, pegar um produto. Como é que o gestor do supermercado vai precificar aquele produto? Se, por exemplo, o cliente pode sentar ali e comer, desafio. Ou ele pode botar num saquinho e levar para casa o mesmo produto que está ali anunciado pelo mesmo preço. Então, assim, cara, isso aí beira insanidade surreal, realmente, porque não faz nenhum sentido. E até um tempo atrás, não é o caso hoje em dia, mas um tempo atrás tinha um problema na legislação em que se tu simplesmente... Na verdade, isso acontece com alguns casos, mas simplesmente cortasse a melancia em determinadas quantidades, ela passava a ser tributada porque era considerada como manipulada. Então, se tu cortasse, às vezes, só em duas, né, no meio, assim... Um quarto da melancia. Ele passava a não ser tributada, era isento de ICMS, era uma coisa assim meio que absurda. Mas parece um pouco absurdo, mas isso ainda acontece hoje em dia. O caso do aipim. Se o aipim ele é considerado, mesmo embalado, hoje, falando de ICMS em Santa Catarina, tá? Se o aipim está embalado ali e fresco, ele é isento de ICMS. Se tu tá congelado o aipim, ele não entra na regra de isenção e ele passa a ser tributado. Olha só a loucura, só o fato de eu ter congelado aquele produto, né? Então isso acontece no dia a dia e eu tenho certeza que vocês ou têm algum conhecido ou são as próprias pessoas que podem ter isso no próprio estabelecimento. E isso daí tu deixa, vamos supor, um passivo de uma fiscalização. Vamos supor que o aipim que eu venda, eu boto que não tem tributação, não paga imposto nem sobre congelado, nem sobre in natura. Fiscalização. E está sujeito a multa. Se a fiscalização bater, ou eles podem pegar pelo SPED, por exemplo. Pelo SPED. Pela nomenclatura do produto. Isso. Há um tempo atrás, em Santa Catarina, eu posso estar errado em relação à data, mas foi a Operação Olho Mágico.
Isso eu vou chutar faz uns 10 anos que Santa Catarina fez a primeira fiscalização em massa para supermercados. Já tiveram outras edições e alguns mercados hoje são acompanhados mensalmente. Mas nessa fiscalização tinha um problema que era em relação a essa questão dos produtos que eram embalados. Na época, a legislação não permitia isenção para produto embalado, somente para produto in natura, né, exposto à venda ali. E daí, os hortifruti, de maneira geral, quem tinha produto embalado no hortifruti, foi fiscalizado em massa através do SPED. E daí ganharam notificações exorbitantes. Teve um movimento ali político, vamos dizer assim, e conseguiram atingir a isenção também para os produtos simplesmente acondicionados, que são os embalados no hortifruti. Mas isso, pessoal, foi de um tempo para cá, eu acho que 2017, talvez que eles conseguiram a isenção. Tudo que foi para trás foi fiscalizado e teve notificação. Tiveram que se defender, enfim. Mas isso, infelizmente, é a nossa realidade. Isso beira insanidade, como tu acabou de falar, porque a pessoa, na hora de precificar aquilo, não estava nem pensando nessa situação. Não foi uma situação pensada, uma situação do tipo, vou colocar uma alíquota menor de imposto para ganhar mais dinheiro. Não, é simplesmente um erro de cadastro ou por desatenção num detalhe que fez com que ele pagasse uma notificação com um tributo muito alto e com certeza tirou da margem de lucro de outros produtos da operação dele como um todo. Com certeza. São coisas que ficam difíceis de tu conseguir gerir a empresa e fazer tudo isso, né? E a questão da fiscalização, eu acho que ela vai vir muito forte, vai se intensificar com a chegada da inteligência artificial. Então, vai ficar muito mais fácil de tu verificar um número muito grande de documentos, de dados. Sim. E cai numa malha fina muito mais fácil e o fiscal ele só precisa ir lá e averiguar, né? Notificar. E a gente também está falando, essa operação Olho Mágico, né, Aurino? Ela foi uma operação para grandes redes. Foi. E a gente aqui falando principalmente de micro e pequenos supermercados ou empresas ou varejos, cara, é difícil ter uma estrutura. É difícil ter um setor lá fiscal com uma pessoa capacitada no fiscal, atenta a isso, tu ter uma estrutura de grandes redes que já erram, já são notificadas, né? Sim. E imagina o pequeno empreendedor, o pequeno empresário que está lá já com o seu desafio de ter uma estrutura dessa. Então, a complexidade tributária no Brasil ela é enorme e acaba sendo um fator que dificulta muito para o empresário, às vezes, tomar decisão, né? Sim. Assim, gente, ali no Instagram, a gente tem vários desses vídeos que a gente gravou na época, né? A gente falou também sobre açougue com o Murilo Vieira, falamos sobre tráfego pago com o Felipe Sempe, da No Plan B. Então, quem tiver interesse pode dar uma fuçada por lá. Eu destaquei só 2 aqui, que o pessoal também deu um feedback muito grande, que foi na questão dos cartões, as taxas de cartões de alimentação. Isso é legal, isso é bem legal. Que o pessoal deixa passar e acaba vindo tarifa, cobrança por utilização. Então, são várias tarifazinhas. Eles falam, é 4,5, é 5, é 6 ou é 8. Mas quando tu vê, às vezes tem gente pagando 95%. O valor é baixo, Ramon? Sim, mas qual que é o valor do teu ticket? Às vezes tá batendo 20, o ticket médio, 20, 30. Cara, de repente, tu tá vendendo um R$10 alguma coisa, tu perdeu tudo. Então, tem que tomar cuidado, tem que olhar, tem que questionar, vai nos sites, analisa quanto que é a taxa efetivamente que tu tá pagando, porque isso aí também pode ajudar, mas lá no Instagram tem mais informações sobre isso, né? E quem quiser também... Mas, Ramon, conta de forma até objetiva, porque tu chegou a cortar alguns cartões de vale alimentação e refeição lá no Brisa, né? Cortei tudo. Porque eu lembro que teve uma época que tu comentou com a gente das taxas, assim, mas tu chegou a mudar. Como que tu identificou isso? Tu viu que o volume de recebíveis dessas operações estava muito alto? Como é que tu identificou isso? Olha, vou te confessar que eu não me recordo como é que eu fui atrás desse número, mas a gestão fazendo DRE, então buscando dados, uma hora tu vê que o pagamento está muito pequeno comparado à venda. Aí tu vai começar a analisar a taxa, a alíquota. E eu olhei todas e todas estavam muito fora. Muito fora mesmo. O que eu fiz? Desliguei. Por quê? Porque se eu entrar para negociar com eles, eu sendo cliente deles, eles não estavam nem aí para mim. Tu já é meu cliente, por que eu vou te dar desconto? Tipo assim. Então eu peguei, fechei tudo, desliguei todos. E fiquei ali depois de 6 meses, fui um por um, conversando, vendo o que eu precisava fazer. Uns pediram para que alguns funcionários meus recebessem através do cartão deles. O outro foi uma estratégia do Sodexo. Eu lembro que o Shopping Itaguaçu, a grande maioria do pessoal recebia. Então, quando eles fizeram a renegociação, eu pedi para...
pô, me chama fala que tu precisa que aceite no Brisa. E daí foi onde a gente conseguiu. Então, cada um teve um jeitinho. Uma particularidade. E a gente conseguiu, hoje a gente aceita todos os cartões de alimentação, mas com uma taxa saudável. Muito melhor. Saudável para nossa empresa. Então, às vezes é isso, tem que ser um pouco radical. Tu acha que vai perder venda, mas eu estava perdendo muita margem, mas valia eu perder aquelas vendas e eu não perdi. Muitos clientes, eles simplesmente migraram, começaram a pagar com a gente no débito e no crédito e foram gastar a alimentação no atacado, enfim, onde eles já iam normalmente. Mas foi esse o caminho que eu encontrei. Foi identificar, fazer conta, né, da viabilidade, porque às vezes um produto lá, sei lá, tinha 5% de margem, 5% de margem para vender um produto, estava pagando 10% para a alimentação. Fazia sentido, né? Ou seja, né? estava pagando para vender e ainda demorando o prazo para receber, enfim. Então, interessante. Eu lembro que há um tempo atrás veio uma dessas... como é que fala o nome da empresa que faz essa análise se tu está recebendo realmente? Empresa de conciliação de cartão? Conciliadoras, assim, isso. Né? Eles queriam me cobrar uma taxa, agora eu não vou me recordar também o valor por loja que eles queriam cobrar para fazer essa conciliação. E eu falei para eles, faz o seguinte, tu pega todos os meus dados aí, se tu achar um valor que faça sentido eu pagar essa taxa para ti, eu fecho contigo. Ele rodou 2 meses o programa, ele acho que achou uma coisa lá que dava R$15 de diferença, uma coisa bem significativa, porque a gente acompanha de perto esse número, porque a gente sabe que pode impactar diretamente no resultado. Então, é um número que é bem acompanhado. Então a gente hoje não tem mais problema com ele e também acabamos não fechando com a. Mas ficou tranquilo, né? Assim, ficou tranquilo. Mas talvez uma dica para o pessoal que está aí, né? Que tem um furo no cano, na maioria das empresas que não analisam esse tipo de operação, tem um furo no cano aí. Então, talvez um insight aqui vou pelo menos, se eu não olho, vou pelo menos analisar um pouco as taxas de cartão de crédito que o pessoal está cobrando da minha empresa. E assim, Aurino, quando eu falei 95%, existiu transações com 95% sim, mas vou dizer que a média ficava ali em torno de 16%, 17%. De custo do cartão? Do cartão. É muito maior que a tua margem de lucro, né? Sim. Então, tipo assim, vale a pena vender com essa taxa? Eu achei que não. Então, é essa decisão que tem que avaliar e vocês vão ter que tomar mais pra frente. Tem que tirar um tempinho para olhar, né? Até porque às vezes está lá pagando também aluguel de POS, está pagando transações sem saber e se não der bola para isso, acaba podendo ser um furo ali onde sai dinheiro e o empresário não consegue enxergar. É difícil, né? É isso aí. Eu acho que são esses cortes que a gente tem para trazer agora. Quem tiver mais interesse, dá uma buscada lá no Instagram. E em breve a gente traz mais conteúdo também, né, relacionado a isso e a todas as outras dores dos empresários. Esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Nos ajude deixando seu comentário, sua sugestão aqui no próprio comentário desse vídeo. E podendo também mandar dicas de outros assuntos para que a gente possa tratar, convidar pessoas e vir discorrer aqui desse tempo precioso nosso para poder ajudar você, o seu negócio e transformar de fato a sua empresa. Eu sou o Andrei, o meu Instagram é Andrei com Y, P Santos. Aurino? Sou Aurino, @aurino.martins. Eu sou o Ramon, o Instagram é @RamonJunks. Segue a gente lá que a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês.